Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom estar com vocês. E hoje, em mais uma aula online, que vai ficar gravado também, e os irmãos poderão assistir. E eu estou aqui acompanhado de 3 irmãos maravilhosos que vão estar participando, colaborando. O irmão Márcio Hermínio, seja bem-vindo. A nossa irmã Liane. Amém. E o nosso irmão Romariz, homem de Deus. É muito bom nós estudarmos a palavra do Senhor. O tema que nós estamos estudando nesse primeiro momento é sobre o Espírito Santo, porque esse ano a gente vai estudar sobre a Trindade. Vamos começar com o Espírito Santo, depois vamos tratar da pessoa de Deus e o segundo semestre todinho sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu espero que ao final venhamos estar sendo especialistas na doutrina da Trindade. Seja bem-vindo, Soraya, a aniversariante do dia. Que Deus lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida, saúde, paz e prosperidade. E a igreja diz? Amém. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Hoje nós vamos estar tratando do tema A Obra do Espírito Santo no Drama da Redenção. O texto que nós vamos estar abordando como base, né, que foi até a mensagem que o pastor Fábio pregou, eu acho que foi bastante esclarecedora em algumas doutrinas essenciais da fé cristã. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, né, que diz o texto: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Olha aí, da promessa. É importante a gente observar isso da promessa, né, irmãos? Porque isso aqui mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Aqui é o cumprimento de uma profecia da palavra do Senhor. É interessante essa doutrina da soberania de Deus, né? A doutrina da soberania diz que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente tem a impressão que está fora de lugar determinadas coisas, mas Deus, queridos, Ele tem uma visão muito mais ampla, profunda e eterna das coisas. E isso, a doutrina da soberania, faz com que a gente descanse. A gente crê que Deus é soberano, é justo, é amoroso. Ele vai fazer tudo de conformidade com a justiça, aquilo que é reto, que é bom e o que é o melhor para nós, sem dúvida nenhuma. Apesar de que às vezes a gente acha que a coisa está fora de ordem, né? As guerras, a fome, a miséria e tantas outras coisas que têm acontecido. Mas Deus continua no controle. E essas coisas que acontecem é um dos argumentos para o ateísmo, né, Romariz? Porque os ateus, eles dizem, se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento, guerra, essas coisas no mundo. Como que se essas coisas ruins que estão acontecendo fossem responsabilidade de Deus? E aí se esquece de que é uma decisão humana, é uma responsabilidade humana. Deus deu ao homem o livre arbítrio, né? O homem, antes de Adão, ele tinha o livre arbítrio, aliás, antes do pecado, o homem tinha o livre arbítrio geral. Mas com o pecado ele perdeu o livre arbítrio para as coisas espirituais, mas continua com o livre arbítrio para as coisas naturais, né? Algumas pessoas chamam de livre agência, livre escolha. Não importa o nome. O que importa é que, em termos de espiritualidade, de ir a Deus, nós não temos nenhuma condição de escolha. Porque o homem sem Cristo está morto, condenado e escravizado. Qual é o poder de decisão que ele tem? É como Lázaro lá na sepultura. Não tinha nenhuma capacidade de se levantar por si só e ir a Jesus. Jesus manda tirar a pedra, chama, aí ele vem. Isso aí ilustra bem a obra da redenção. Mas, para as outras coisas... Pronto, você vestiu essa camisa com essa calça e com esse sapato sem meia. Foi uma decisão de quem? Minha. Sua. Para isso você tem livre
Arbítrio, ou livre agência ou livre decisão. Às vezes é da esposa. O homem sábio, o homem sábio sempre vai seguir a orientação da mulher, que geralmente ela tem mais bom gosto, né? Eu, quando estou bem vestido, todo mundo sabe que foi a Aninha. Eu uma vez lá na Boa Vista, eu arrumei escolhi a minha roupa, né? E quando eu cheguei na igreja, a irmã olhou para mim, eu era muito perceptivo, uma irmãzinha chegou para mim: não foi a Aninha que escolheu a sua roupa. Eu disse: não foi não. Agora também tem umas irmãzinhas que não tem gosto bom, não. Aí vai depender do estilo de cada um, né? Umas tem mais um estilo clássico, outras mais jovial, tal. Ok. Então, essa questão, essa palavrinha, né? Esse versículo aqui tem tanta verdade, cada palavra tem uma verdade. E eu já destaco logo essa aqui, da promessa, né? Deus está no controle de todas as coisas. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade e louvor da sua glória. Vamos pensar nisso aqui, né? Vamos refletir mais aí, lembrando algumas coisas que o pastor Fábio colocou, né? O versículo 3 continua: em quem também vós. Então aqui é uma continuação, né? Vamos ler esse texto, vamos abrir a Bíblia, né? Vamos pegar a Bíblia, ou a Bíblia no papel ou no celular, né? O Márcio, bem tecnológico, né? Então vamos lá. Veja só, versículo 13. Em quem também vós. Aqui é uma continuação dos versículos anteriores. E aí o pastor Fábio destacou o versículo 5, que Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, no versículo 5. Amém. E aí no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Veja, nós temos aí já a presença de Deus Pai, né, predestinando, a presença de Deus Filho, redimindo o homem lá na cruz do Calvário. E aqui no versículo 13 vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então veja só, queridos, essa questão de ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por que é importante a gente, podendo sempre estar na igreja? Porque a palavra de Deus é proclamada. E essa palavra que gera fé. Não só para salvação, mas para todas as outras coisas. Fé para santificação, fé para uma bênção, uma cura, um livramento, uma solução de problemas. É pela palavra de fé. Para animar, né? Às vezes a gente está assim meio desanimado, né? Porque faz parte da vida cristã. E uma palavra, veja, anima a gente, a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente, sempre que puder, estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E no domingo, sempre no domingo também, né? Que é o dia do Senhor, né? É um privilégio, irmãos, a gente poder, no dia do Senhor, estar na casa do Senhor, para louvar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor com os filhos do Senhor. É bênção. Agora, é claro de que, desculpe, num ambiente de família, existem situações que às vezes entristecem a gente, né? Faz parte da dinâmica familiar. Verdade. Porque aqui, obrigado, meu santo, você é um homem de Deus. Que Jesus continue lhe abençoando. Amém. Você e sua família. Amém. Só ele disse amém. Amém. Já melhorou, né? Então, nessa dinâmica familiar, a gente tem algumas situações que causa tristeza, né? Mas faz parte da família, né? E isso também testa a nossa maturidade espiritual, não é? Imagine se nada que nos contrariasse acontecesse na igreja. Nada. Como é que a gente amadurece? Né? Deus permite um calinho no nosso pé para nos
amadurecer. Testar a nossa fé e nos amadurecer. Irmão, Deus trabalha com a gente individualmente naquilo que a gente precisa. Não é? Deus trabalha com a gente individualmente naquilo que a gente precisa. E Deus vai trabalhar através da sua palavra. Né? Quando você lê um texto assim, né, de uma coisa que você está fazendo o contrário, se você realmente nasceu de novo, o que é que você vai dizer? Eita, eu tenho que mudar. Eu tenho que seguir o que está aqui. Isso é a diferença. Né? Então, depois que ouvides a palavra da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o evangelho da vossa salvação. Então, não é qualquer verdade, mas é a verdade do evangelho. E o evangelho é o quê? As boas novas de salvação na pessoa do Senhor Jesus. Aí vem uma outra questão aqui. E tendo nele também crido. Então tem que ter fé. Mas essa fé não é um dom da gente, né? Não é um esforço nosso. Essa fé é um dom de Deus. Veja que coisa maravilhosa, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça. Mediante a fé. E isso Não vem de vós. é Dom de Deus. É dom de Deus. Nós somos salvos pela fé, mas essa fé é Deus quem nos dá. E nos dá mediante o que, irmãos? A palavra. A fé não vem pelo ouvir a palavra. E é por isso que nós precisamos proclamar. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra. Eu recebi um videozinho do irmão. E nesse vídeo mostra lá pelo sotaque em Portugal, em Lisboa, de fato, em Lisboa. Então o rapaz saiu perguntando às pessoas, não, você sabe quem é Jesus? E as pessoas fazem uma cara de espanto. Então, de todas as pessoas que ele perguntou, todas elas, não. Tinha gente que não respondia, tem gente que olhava com a cara assustada, mas todos eles foi negativo. Ou seja, o que é que está faltando? Está faltando o Evangelho. E olha que Portugal é um país muito católico. Mas, como católico, não saber quem é Jesus, não existe isso. Então mostra a secularização. Né? E aí vem a ouvir e crer. O que é que acontece depois que a gente escuta e crê? Seja bem-vindo. Já estamos com mais um casal, o Tiago e a esposa. Seja bem-vindo. Somos selados pelo Espírito Santo. Somos selados. O que é que você entende ser selado, Márcio? O selo é uma garantia, né, de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo ele garante que nós somos filhos. Nós cremos. Perfeito. Então, Márcio está colocando que o selo é uma garantia. Perfeito. Romariz, para você, o que é esse selo? Quando a gente crê em Cristo, como o próprio pastor falou, né? Foste selado. Nós temos uma segurança. Isso. Né? Uma segurança de que agora nós pertencemos, de fato, a Deus. Amém. Irmã Liane, o que a irmã entende por esse selo? Eu concordo com o Maís. Muito bem. E com o Márcio também? Com os dois. Fomos selados. Verdadeiramente. Amém. É uma maravilha saber disso. Porque, veja só, a gente precisa compreender que o selo aqui não é aquele selo tipo um selo de carta. Não, esse selo aqui, que significa a garantia, é a presença do Espírito Santo em nós. O selo é o próprio Espírito em nós. Porque no momento que nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Romanos diz, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, o que garante uma pessoa ser de Deus é a presença do Espírito Santo. Ele é o selo, né? Ele é essa certeza de que nós pertencemos a Deus. E quando fala em herança, né? Não sei se os irmãos prestaram atenção, o pastor Fábio colocou dois tipos de herança. Né? A herança que somos nós em relação a Deus, ou seja,
Nós somos a herança de Deus. Vamos colocar aqui a herança como um tesouro. Então nós somos o tesouro de Deus. Veja, e a própria palavra do Senhor nos diz que nós somos particular tesouro de Deus. Somos como a menina dos olhos de Deus. Então, Aleluia. nós somos a herança de Deus. Já pensou? Glória a Deus. Os miseráveis, pecadores que nem a gente, Deus nos dá a sua graça de sermos a sua herança, de sermos o seu tesouro. Porque, veja, todos nós aqui temos filhos. E o que é que nós consideramos acerca dos nossos filhos? Nosso tesouro. É o nosso tesouro. Nosso maior patrimônio. Nosso maior patrimônio. Pelos filhos a gente se dispõe até mesmo a morrer por eles, né? Às vezes a gente está com uma refeição um pouco limitada porque não preparou o suficiente, a gente deixa de comer para dar para o menino. Os nossos filhos são as nossas heranças, né? E para Deus nós somos a sua herança. Agora, veja, isso aí já é um privilégio muito grande. Mas um outro privilégio é que nós vamos receber a herança de Deus. A herança que Deus tem, Ele vai nos dar. E o que é que faz parte dessa herança? Salvação. O que mais? Nossos galardões, né? Hein? Os galardões. Isso. E quais são esses galardões? Uma coroa cheia de pedras preciosas. Ali é no sentido mais simbólico, né? Porque imagine lá no céu, cada um andando com a coroa, uns com uma coroa maior, outros com uma coroa menor, olha assim. Então não é no sentido literal, né? Mas a coroa da justiça de Deus, que é essa declaração que Ele nos faz de sermos justos em Cristo Jesus. Então é uma coroa única para todos, né? A coroa da vida eterna. O que mais é a nossa herança? Morada celestial. A morada celestial, né? A Bíblia fala também de ruas Ruas de ouro. de ouro, Né? né? Portas de cristal. cristal. Eu acho que está nesse nível mesmo, né? Se bem que vai ter chão, vai ter areia também, que é bom para... Que mais? Como herança. Eu sempre falo que a vida eterna, ela é... Só de eu pensar que não é o fim, é a vida eterna. Vamos passar a eternidade com Cristo. Isso. Imagina. É interessante que o texto diz assim, que Deus estará lá. É. Ele mesmo estará conosco. Não é? O Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por que até a consumação do século? Porque depois da consumação do século, nós estaremos com Ele. E Ele conosco. Numa harmonia perfeita e eterna. Glória. Então, o maior tesouro... Sol da justiça. O maior tesouro é o próprio Deus. Né? Você ter essa comunhão com Deus por toda a eternidade. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, Ele nos deu alguma luz, né, da glória por vir. Olha, se nessa pequena luz a gente já acha muita coisa, imagine quando chegar lá. Né? Eu penso quando eu chegar lá, eu vou assim, ó, uau! Não é não? Uau! Né? E isso, irmãos, deve levar a gente à firmeza na fé e à dedicação no trabalho. Né? Eu penso que a gente vai ter um lamento, sim. Né? Um lamento em perfeição, não aquele lamento como o nosso, mas um lamento de perfeição. De chegar lá, é tão extraordinário, eu poderia ter feito mais. Né? Eu poderia ter feito mais. Exatamente. Com certeza isso vai ter esse sentimento na gente. Né? Porque nós não vamos ter toda a nossa memória deletada. Não. Nós vamos conviver com toda a nossa história, mas no estado de perfeição. Com outra perspectiva. Com outra perspectiva. Perfeitamente. Com outra perspectiva. É como Deus, né?
Deus, ao olhar a situação do homem, ele olha no estado de perfeição. Né? Então, fossem selados com o Espírito Santo. Né? Não é um selo qualquer, é a pessoa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. O qual é o quê? O penhor, que é a garantia. É interessante que quando o pastor Fábio coloca de que esse penhor aqui é a certeza da vida eterna. Né? Algumas pessoas, assim, para menosprezar a doutrina, dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre, aí pode fazer qualquer coisa. Não, de maneira nenhuma. Não é assim não. Né? Isso aqui é a garantia de que Deus não vai nos deixar na metade do caminho. Porque, irmãos, se dependesse da gente, a gente teria ido a Jesus. Ele é quem nos chamou, o chamado eficaz. E se depender da gente, a gente consegue chegar lá na glória? Não. É Ele, é a graça dele. Quando você está lá embaixo, quem é que coloca a mão para você subir? Porque quando você está lá embaixo, você não tem força, não. Mas ele vai lá e estende a mão, manda uma palavra, manda um puxão de orelha. Aí a gente estava lá embaixo, aí se ergue e continua a caminhada. Esse ato foi um ato humano ou foi um ato de Deus? Um ato de Deus. Exemplo disso a gente tem Elias, né, pastor? Elias ali sentado debaixo daquela árvore que queria já sua própria morte. Perfeito. Por ele mesmo, mas Deus disse, não, levanta-te. Né? E dali já alimentou ele e disse, olha, tem algo para fazer na tua vida. Pode se levantar daí que não é isso que eu tenho para ti, não. Então, por Elias, ali mesmo ele ficaria. Né? Eis um irmão de origem pentecostal mais presbiteriano que eu conheço. Mas é isso mesmo, Romário. Olha que coisa extraordinária, né? É quando Deus abre os seus olhos para compreender e aceitar essa doutrina, aí você vai vendo como é Deus, né? A salvação é monergista. A salvação vem de Deus, não é uma sinergia. Qual a nossa força para juntar com a força de Deus? Eu não tenho força. É como Elias, o irmão bem colocou, né? Essa daí eu vou usar. Elias, ele está lá querendo morrer. É isso que muitas vezes a gente se encontra desse jeito. Aí Deus é quem manda. Aí Deus vai lá e restaura. E ele se renova. Isso acontece com a gente, irmãos. Né? Quantas vezes a gente não está assim, meio para baixo? Acontece uma coisa, acontece outra, a gente fica triste, a gente fica desanimado. Aí Deus manda uma palavra. Aí, eita! A vida cristã é maravilhosa, né? Agora, veja, até ao resgate da propriedade. Ou seja, nós vamos ser o quê, irmão? Propriedade. Nós somos propriedade e por conta disso nós vamos ser resgatados. Né? Nós pregamos algum tempo atrás que nós, com esse corpo que nós temos hoje, nós não podemos entrar no céu com esse corpo. Esse corpo precisa ser transformado. Não é? Esse corpo vai ser transformado de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível, de um corpo que se deteriora para um corpo imacessível. Então, aí o nosso corpo será transformado no corpo adequado para a nova condição de habitação que nós vamos ter. Esse corpo hoje está habitado a esse mundo, mas o nosso corpo será transformado, mantendo-se a aparência que a gente tem hoje, né? Em estado de perfeição. Aí Romariz vai ter de volta os cabelos que ele perdeu ao longo do tempo. É um estado de perfeição, né? É idade de perfeição, né? E é a glória adequada para essa condição. Então nós vamos ser resgatados mesmo, né? Os mortos vão ressuscitar primeiro, e eles vão ressuscitar com o seu corpo original, mas em perfeição.
E aqueles que estiverem vivos, serão transformados. e pode ser a nossa geração, vamos Amém. ser transformados. Amém. E a coisa está muito séria, irmãos. Está muito séria. E nós vamos ser arrebatados, vamos nos encontrar com o Senhor e com os ressuscitados e vamos estar para sempre com o Senhor. Isso aí quem garante é o Espírito Santo. Né? Você vai ver a Trindade agindo na redenção e na salvação do homem. Né? Agora, tudo isso para quê? Louvor da sua glória. Né? Para que Deus seja de fato glorificado. Só revisando aqui o que aqui já estudamos, a primeira aula foi sobre a Trindade, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo nos Evangelhos, a divindade e a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, não é um sopro, não é uma força, mas ele é uma pessoa divina. E hoje a obra do Espírito Santo no drama da redenção, o Espírito Santo, seres humanos e o pecado, e no próximo domingo, o Espírito Santo e a igreja. E aí vem aqui, naturalmente, a capacitação que o Espírito Santo nos dá. Vamos lá, o Espírito Santo e os seres humanos. A Bíblia nos ensina que a criação é entendida como um ato trinitário. O que é que acontece? Vamos ler. O Pai planeja. O Filho executa como o Verbo Criador e o Espírito Santo e ordem a criação. Então a Trindade não é invenção de igreja reformada. Isso é bíblico. Quando a gente olha para a Bíblia, está claramente quanto a essa afirmação. Gênesis 1 e 2 revelam a obra harmoniosa da Trindade na formação do homem. Então, a Trindade, irmãos, é um grande exemplo para as nossas relações interpessoais. Inclusive para o quê? Para a nossa aliança, né? O casamento. Para o casamento. Perfeitamente. Porque o casamento não é um relacionamento, né, conjunto. Né? A Trindade, essa harmonia da Trindade é que deve nos inspirar. Como é que a Trindade age? Né? Nós devemos agir. Né? Só que tem um detalhe, né? É que a Trindade ela é perfeita, santa, que nunca pecou. Mas nós temos que nos espelhar na Trindade, mas temos que reconhecer as nossas limitações. Né? A minha esposa, Aninha, é uma santa. Mas tem hora. Soraya agora riu. Por quê? Eu sou um santo. Mas tem hora que o velho homem se levanta. É tão triste. E aí a gente tem que ir espelhando na Trindade, no propósito da harmonia, buscar a reconciliação, né? Na formação, a obra harmoniosa da Trindade, na formação do homem, que é a coroa da criação, feitos a imagem e semelhança de Deus. Não aqui esse feito à imagem e semelhança de Deus não é uma semelhança física, é uma semelhança moral e espiritual. Vamos deixar isso bem claro para não confundir. Porque quando a Bíblia fala dos olhos de Deus, como se Deus tivesse olhos, dos ouvidos de Deus, como se Deus tivesse ouvidos, ali há uma linguagem para a nossa compreensão. Mas Deus é Espírito. Como entender isso? Lá a gente entende. Lá a gente vai ver a glória do Senhor, poderosa, eterna, mas hoje a nossa mente limitada não acompanha, né? Pastor, uma das características da nossa semelhança à imagem de Deus seria o relacionamento, que a Trindade se relaciona entre si, e nós também nos relacionamos. Essa seria uma característica
Com certeza. Da imagem e semelhança de Deus. Perfeitamente. O homem nasceu para viver em sociedade, não é? Isso aqui já espelhando a Trindade, o relacionamento harmonioso da Trindade. Quando Deus cria o homem, já com o planejamento de criar a mulher, não é? A mulher não foi uma criação tardia de Deus, nem foi um arranjo divino para a solidão do homem. Não, nada disso. Deus, desde a eternidade, já tinha planejado criar o homem e criar a mulher, do jeito que criou. E aí, olha, cria o homem e diz, ó, não é bom que ele esteja só. Isso aí é uma constatação divina para o nosso ensino, para percebermos que nós não fomos feitos para viver sós. Nós somos feitos para a família, para o casamento. E aí Deus cria a mulher da costela. Por quê? Interdependência. Não é? Se Deus criasse do mesmo jeito, poderia as pessoas entenderem que é uma independência. Cada um foi criado independentemente. Não, a sabedoria de Deus. O homem e cria a da costela, né? Aí ele diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha. Isso aqui nós nos pertencemos, né? Nós nos pertencemos. Ali não tem um sinal de superioridade, mas de pertencimento. É diferente. Porque do ponto de vista do valor, homem e mulher são iguais. Tem o mesmo valor. Do ponto de vista de funções, nós somos diferentes. Né? E a mulher, como auxiliadora idônea, toda mulher deveria soltar um sorriso no rosto quando escuta essa palavra auxiliadora idônea. O problema é que as palavras em português, na nossa língua, devemos lembrar que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, as palavras elas têm sentidos diferentes. Submissão mesmo, no português é ser subserviente, no grego não. Na linguagem da Bíblia não significa ser subserviente, significa ter uma missão diferente do marido, né? Como auxiliador. Para mim, o que melhor define submissão é auxiliador idôneo. E aí, veja, por que é que eu disse que toda mulher deveria abrir um sorriso quando se diz que ela é uma auxiliadora idônea? É porque a auxiliadora é a mesma função que Deus tem em relação à humanidade. Deus é o nosso auxílio. Socorro bem presente. Olha o que Deus faz com a mulher. Coloca a mulher numa função da qual Ele faz para com a humanidade. Veja que coisa linda. Não é inferioridade, né? Porque na nossa linguagem, né, auxiliador é uma coisa que alguém que está auxiliando numa função inferior. Mas Deus, quando nos auxilia, Ele está numa função inferior? Não. Nada, Ele está por cima. E aí Deus coloca a mulher por cima. Veja a beleza de Deus. E auxiliadora idônea no sentido de oposto, no sentido de peça complementar. Não tem aquele ditado que os opostos se atraem. É isso mesmo, né? Então, em Gênesis 2:7, vemos o Espírito Santo agindo de forma especial ao conceder o fôlego de vida a Adão, capacitando ao ser um ser vivente. Eu vou ter que correr, porque eu já adiantei muita coisa também. O Espírito Santo como fôlego de vida. O Espírito Santo é o agente vivificador na criação, presente desde o princípio, quando pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. E o que é que ele faz? Traz ordem ao caos e comunica vida ao que era sem forma e vazia. Né? O Espírito Santo, quando agiu no homem, ele o dotou de alma racional e espiritual. Aqui, aí vamos entender que é a imago Dei, a imagem de Deus, a imagem e semelhança
de Deus. E isso reflete o quê? O caráter e da glória divina, né? Essa imagem inclui atributos comunicáveis, né? Nós já estudamos que, quando tratamos dos atributos de Deus, que existem atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus tem e que Ele nos dá. Quais são eles? Santidade, justiça, conhecimento e assim por diante. Mas os atributos incomunicáveis, soberania, onipresença, onipotência, onisciência. Perfeitamente. Esses nós não temos. Então os atributos comunicáveis, Deus nos deu na criação e a capacidade de comunhão com o Criador. Antes da queda, Adão era plenamente vivo, moral e espiritualmente. O Espírito Santo foi essencial para infundir em Adão essa dignidade única, a imago Deus. Adão foi capacitado pelo Espírito Santo para viver em perfeita harmonia com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a criação. Isso até acontecer a grande tragédia da humanidade, que foi o pecado. Nisso, Adão possuía retidão original, estado de santidade e obediências naturais. E aí nós temos, no ato da criação, os mandatos, né? Cultural, domínio sobre a terra; social, multiplicação e relacionamentos; espiritual, comunhão com Deus. Essa parte em negrito, o que é que diz? O Espírito Santo capacitou Adão para cumprir cada um deles em seu estado de inocência. Ele foi capacitado, né? Só que Adão tinha a possibilidade de pecar, de escolha, perfeitamente. Adão, a regra seria: posso não pecar. Né? Como? Veja, posso não pecar. Ele tinha essa capacidade. Depois da queda, não posso não pecar. Não posso não pecar. E isso passou para a gente. Mas, na glória celestial, quando nós tivermos nosso corpo transformado, não posso pecar. Não posso pecar. Aí é bênção. Mas o mandato cultural de domínio e de cultivo, né? O mandato social de multiplicação, por isso deixou um pai e mãe se une sua esposa, e os dois tornam-se uma só carne. E aí vem o grande tesouro, que são os filhos, os netos, e o mandato espiritual, que é a comunhão com Deus. Antes da queda, o Espírito Santo como sustentador da perfeição. Mas aí veio o pecado. E aí, tudo de mal, toda desgraça, toda tragédia, em decorrência desse pecado. E o pecado, irmãos, o que a gente precisa compreender é que o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Né? Nós ofendemos a santidade de Deus quando ferimos, machucamos um ao outro, quando não tratamos com respeito, com dignidade, como sendo ofensivos. Esse é um tratamento que nós temos para com o nosso próximo. Mas isso desonra a santidade de Deus. É porque, às vezes, a gente acha que nós podemos ter um relacionamento com Deus à parte do relacionamento humano. E não pode. O pecado, ele é contra... Veja aí o Salmo 51:4. Pequei contra ti somente. Então, para se ter comunhão com Deus, eu preciso aprender a me relacionar bem com meu irmão. Bom, a nossa hora encerrou. Eu vou passar esse material para os irmãos, e os irmãos poderão aprofundar mais um pouco. Tá certo? Que Deus abençoe aos irmãos que vão estar nos acompanhando pela gravação, que Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Deus abençoe os irmãos. Amém.